Vamos começar então com a entrevista mais que especial aqui com meu amigo e secretário de obras, Oséias Rebelo. Boa tarde, Oséias. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Litoral Sul FM. Boa tarde, amigo Kaique, os ouvintes da nossa Litoral Sul. É um prazer muito grande estar aqui de volta e sempre à disposição quando precisar. Prazer é nosso poder recebê-lo aqui, Oséias, que é um dos secretários de destaques. A gente tem ouvido muito isso da gestão Adriano Ramos, trabalhando muito pela cidade de Paranaguá, à frente da Secretaria de Obras Públicas. Oséias, quais os principais desafios que você encontrou desde o início da gestão? Os desafios que a gente tem na Secretaria de Obras, não só na Secretaria de Obras, mas da cidade em si, é a drenagem do nosso município, amigo Kaique, porque todos sabem que a cada período de verão nós temos a incidência de grandes precipitações na região, né? E isso tem provocado alagamentos em nossa cidade, né? Obviamente estamos falando de uma cidade bastante antiga que precisa da atenção do município. Isso nós estamos buscando resolver. São trabalhos importantes, necessários, que às vezes não soam tão bem para quem acaba sendo afetado ali, né, Oséias? Eu presenciei ali uma etapa do seu trabalho, da sua equipe, ali na Vila Horizonte, um local onde há 40 anos a população já sofria com enchentes e hoje, graças a Deus, o trabalho e o resultado do trabalho da Secretaria de Obras tem trazido soluções, não só para esse caso, mas para diversos outros, né, Zé? No caso específico da Vila Horizonte, ainda não terminamos, né? Porque ainda existe a questão burocrática, jurídica, em função daqueles 2 imóveis que precisam ser desapropriados, né? Mas está em processo de finalização. E assim que resolver essa questão, nós vamos entrar para recuperar aquela tubulação. São muitas regiões da cidade de Paranaguá com construções que acabam dificultando e às vezes até impossibilitando o trabalho de vocês, né, Zé? Infelizmente, ao longo dos anos, o município acabou não dando a importância na ocupação desses canais, né, Kaique? E aí a gente tem umas dificuldades que se apresentam hoje, né? A gente tem diversos alagamentos em vários pontos da cidade e são decorrentes de ocupação irregular de áreas de canal. E aí a gente fica com esse problema. Então a gente está tendo agora um contato com o nosso prefeito, que tem uma visão muito ampla e humanista da cidade, para tentar resolvermos essas questões. E nós estamos procurando atacar esses diversos pontos que nós temos com alagamento. Um trabalho que ficou bem significativo foi a ladeira da descida da Catedral. Ali demorou um período, acho que de 10, 15 dias, mas foi um trabalho que trouxe um resultado significativo. Eu lembro muito bem quando foram tiradas ali todos aqueles blocos, tinha manilhas entupidas e quebradas ali, né, Zé? Então, a nossa cidade é antiga, né, Kaique? Então a gente encontra sempre esse problema. Ali na João Regis nós demoramos em torno de 40 dias para resolver. Removemos todo o paralelepípedo, encontramos toda aquela tubulação de barro também, as ligações domiciliares ainda em ferro, né? Aí a gente entrou em contato com a concessionária e fizemos toda a substituição, recuperamos o paralelepípedo e ficou muito bacana ali a recuperação daquele trecho da João Regis. E não só, Oséias, não só a questão visual da pavimentação, mas principalmente a questão de infraestrutura, né? Aquela parte que ninguém vê. Aquilo é o mais importante e ali que acaba afetando diretamente na vida do usuário do serviço público o não retorno de enchentes, a não erosão, mais uma vez, do piso, né? Exato. E, além disso, nós temos a influência da maré naquela região, né? Mas, mesmo assim, se vocês perceberem bem, aquela esquina ali da João Regis com a João Estevão sempre alagava. As últimas chuvas que deram, de certa precipitação até grande, não alagou mais, né? Então foi um ponto positivo que eu passei ali, olha, ficou bacana, então está resolvido ali. Obviamente, se a maré estiver alta e uma grande quantidade de chuvas, não tem como escoar. Lá na Vila Horizonte também foi encontrado, eu lembro, um manilhamento bem inferior ao necessário para escoamento adequado da água naquela região, né, Zé? Exato, então estamos procurando aumentar a vazão ali, né? Porque é uma bacia muito grande aquela região. E aí um volume de chuva, se você não tem um diâmetro suficiente para conduzir as águas, vai alagar. Qual que é a sugestão para a população em geral com respeito à construção sem como é que eu vou dizer aqui? Sem um arquiteto, sem um engenheiro, para que saiba, né, que
o local não é adequado, a forma da construção não é adequada, Zé? Então, sempre é importante que qualquer habitação que seja, né, tenha acompanhamento de um profissional, de um responsável técnico, porque certamente lá na frente haverá problema, sabe? E às vezes os custos são muito maiores do que é investido na construção, a ponto até de ter que remover a construção, como nós estamos vendo agora, né? Agora, a preocupação atual, 18 horas e 18 minutos, é professor Cleto, Zé. Hoje já é dia 12, dia 15 temos a famosa e estadual procissão de Nossa Senhora do Rossio. Todo mundo perguntando, vai ficar pronta, professor Cleto, antes da procissão? Com toda certeza. Ali são 5 quadras. Vamos a remover o paralelepípedo, nós encontramos diversas erosões. Quando fomos fazer a sondagem nessas erosões, encontramos manilhas ainda em barro e com todas as juntas quebradas. Imediatamente nós entramos em contato com a concessionária Paranaguá Saneamento e eles se prontificaram a fazer a substituição. Só que, além disso, nós encontramos as ligações também de domiciliares em ferro. E aí foi ter que trocar toda a tubulação de ferro também. E aí nós achamos por bem naquele trecho remover todo o paralelepípedo. Fizemos isso no sábado e no domingo, né? E começamos a refazer a base. Hoje nós concluímos a base. Quarta-feira, amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer o trabalho em alguns pontos, que ainda tem uns vazamentos que nós encontramos nessas novas ligações que foram feitas, né? E sexta-feira nós pavimentamos no período da tarde. Então tá garantida a procissão da Nossa Senhora do Rossio. Com toda certeza a população vai usar a professor Cleto num pavimento novo. Bacana, pavimento novo e sinalização nova, porque hoje mesmo, pela manhã, nós realizamos algumas fotos ali, inclusive publicamos uma matéria que a sinalização já está também sendo aplicada na professor Cleto, né, Zé? Sim, está ficando muito bonita, vai ficar uma avenida muito bonita, né? Muitas pessoas evitavam transitar naquele trecho em função da quantidade de buracos que tinha, né? E agora vai ser uma via totalmente remodelada, né? Bonito que vai ficar, então certamente quem usar aquela via vai se sentir muito mais tranquilo. Agora eu estava vendo ontem um vídeo do vereador Marcelo Peck, achei interessante e queria a tua opinião a respeito disso. Ele mostrou que ele fez uma proposição de lei, que inclusive foi aprovada por unanimidade, sobre aquelas tampas de bueiro no meio da pista de rolamento, que agora, segundo a lei já aprovada, que passa para a sanção do prefeito, essas tampas não poderão mais ser com declive da pista. O que você achou desse projeto, Zé? Na realidade, isso já é tudo normatizado, né? Então, você não precisa usar um dispositivo legal para exigir da concessionária. Nós temos feito isso, né? É claro que existe uma certa demora da concessionária em fazer, uma reticência em querer fazer também. Então, aqui do meu ponto de vista como técnico, né? As normas que nós temos hoje já suprem essa condição. Obviamente, você não precisa de uma norma para dizer que uma parede tem que ser feita na perpendicular, em prumo, né? Tem a mesma coisa nessas questões das tampas de boca de lobo, o PV, né? Agora, falando da empresa terceirizada, que é a concessionária de saneamento básico, que inclusive utiliza, né, da mão de obra de empresas terceirizadas, nesses asfaltos novos, pelo menos eu não percebi, e acredito que não tenho visto a reclamação do recorte de asfaltos novos pela concessionária. Como que está se dando isso, Zé? A gente tem tentado bloquear bastante esses novos recortes que tem sido, ou melhor, até então tinha sido feito, né? Na realidade, nós temos que pensar o seguinte: nossa cidade ainda conta com rede de água no centro da via. Isso tem que acabar. Na realidade, as redes de água têm que ficar na calçada, né? Porque o custo de você remover um pavimento e detonar todo o pavimento com um corte é muito maior do que você fazer na calçada essa tubulação. Então nós estamos exigindo isso da concessionária. Então nós estamos permitindo apenas um corte por quadra. Então quando eles fazem esse corte, é para já prever uma nova tubulação nas calçadas, sabe? Para evitar que todo o asfalto fique rompido. E depois que você corta, você sabe muito bem, Kaique, não tem como recuperar, né? A mesma qualidade nunca, né? Não tem, fica feio, absurdo, e aí chove, abre aquele buraco, e chove muito aqui na cidade, né?
E a gente tem, eu falo por experiência própria, na Bento Moraes da Rocha Neto é um problema, você questiona muito a população que vem sentido bairro centro, na Bento Moraes da Rocha Neto, que é a principal avenida da cidade. Eu particularmente questiono muitos motoristas que circulam pela pista da esquerda, mas se você olhar bem, na pista da direita, quase toda ela estão os bueiros com aquela saliência no asfalto, né, Zé? Eu moro ali, né? Então eu conheço bem, eu uso aquilo ali todo dia. E a gente tem cobrado a concessionária para refazer, sabe? E só que é uma via muito utilizada, tráfego pesado, bastante ônibus circula naquela faixa, né? Bem em cima onde está aquela rede de esgoto. Então tem que ter uma manutenção constante. E nós estamos cobrando a concessionária, sabe? É importante que essas novidades sejam trazidas e, claro, trazendo a qualidade do trabalho público, até porque você gastar o dinheiro público 2 vezes na mesma obra acaba sendo um grande desperdício, né? Com certeza. E para a concessionária, que é uma empresa privada, pior ainda, né? Exatamente. Agora falando de Marcelo Peck, nós tivemos, né, uns meses atrás, uma polêmica muito grande ali acho que ali é bairro Santos Dumont, próximo ao UBS do Santos Dumont, em frente ao Colégio Militar, que tinha aquela abertura que ficaram meses ali aberto. Aí a população não vai entender. Pô, é a prefeitura que tem que resolver isso daqui, é a concessionária que tem que resolver isso daqui, é a terceira... Claro, a população quer aquilo resolvido, de todas as formas, dependente de quem seja. Mas como colocar no conhecimento e fazer com que a população entenda que a Secretaria de Obras está trabalhando e que aquele problema acaba se arrastando. Alguns problemas como esse, usado como exemplo, acabam se arrastando por questões burocráticas e até judiciais. Então, esse é um problema muito sério em nossa cidade. À medida que foi adotado esse sistema unitário, ou seja, conduzir água de chuva e esgoto pela mesma tubulação, a gente vai ter esse problema. Aquela região ali, ela fazia parte do sistema unitário, ou seja, onde é conduzido água e esgoto na mesma tubulação. Ao longo do tempo, aquela tubulação ficou toda cheia de esgoto. E aí, aquele material vai sedimentando. Quando a concessionária fez a instalação da rede separadora ali, houve um período que não houve a ligação dessas ramais domiciliares nessa tubulação. E esse material ficou lá. E aí, ao longo do tempo, esse material ainda, com as ligações ligadas ainda nessa tubulação de águas pluviais, porque não fizeram a ligação na rede coletora de esgoto separadora, aconteceu de entupir, porque não tinha por onde escoar mais, porque o material de esgoto é pesado, sabe? E causou aquele transtorno. Então, na realidade, a responsabilidade ali é da concessionária. Por isso nós ficamos brigando. Mas acontece que existe toda uma pressão da população que não entende, né? Essa questão jurídica em que a cidade se colocou com esse sistema adotado, então nós somos obrigados a fechar ali, porque a população acaba não entendendo, e eu obviamente entendo o lado dos moradores que ali moram, né? Que fica aquele buraco todo aberto, mosquito, cheiro, né? O povo começa a jogar lixo. Então o povo também não colabora, né? Então nós resolvemos fazer isso, mas a gente abriu um processo administrativo contra eles, né? Porque nós temos que ter uma solução, já que a Secretaria de Obras não é responsável por esgoto. Existe uma empresa privada responsável por esgoto na cidade. E aquela tubulação está ligada com esgoto domiciliar. Então não é atribuição da Secretaria de Obras, entende? É da concessionária. Então nós estamos brigando com isso. Então, para evitar que a população sofra, a gente resolveu intervir ali a pedido do nosso prefeito, né? E aí a gente conseguiu fechar, mas vamos continuar cobrando deles a atuação, porque a responsabilidade do esgoto não é nossa, e sim da concessionária. 18h27 e uma das obras mais esperadas pelos parnanguaras são os viadutos em U, na Roque Vernalha, secretário. Vai sair? Vai, com toda certeza. A gente já recebeu os projetos, né? Vai ser feita uma licitação integrada, ou seja, a empresa que ganhar a licitação, ela apresenta o projeto estrutural, porque o projeto arquitetônico está pronto. E a gente está tramitando agora a parte final para inserir no sistema do governo do estado, então para que a obra possa ser continuada, todo o sistema burocrático. Falando de obras, falando de viaduto,
Nessa mesma reunião, nesse mesmo encontro, lá na linha férrea da Roque Vernalha, o prefeito anunciou, né, juntamente com o deputado Hussein Bacri, nós estávamos lá e fizemos a cobertura dos viadutos, né, do recurso para os viadutos, e também o deputado anunciou mais 20 milhões de recapeamento asfáltico, além do dinheiro que já foi mencionado para a pavimentação na cidade. E um dos compromissos do prefeito Adriano Ramos, e que passa diretamente pela sua secretaria, é o asfalto em toda a cidade, secretário. Então, são 2 programas distintos, né? Um programa chamado Asfalto Novo, ou seja, em ruas que não tem pavimento, né? E o outro programa é recuperação das ruas que já têm pavimento, né? Nós acabamos de terminar o levantamento dessas ruas, né? Agora vamos partir para a parte de projetos, que é um outro programa, né? É uma questão mais rápida, porque o pavimento já está feito, é só você fresar e fazer um novo recape. Então são programas distintos, mas também estamos atuando e certamente o ano que vem nós iremos também atuar nessas ruas já pavimentadas. O planejamento é recapear as ruas que já têm pavimento e porventura esses pavimentos estão deteriorados, né? Sim, fizemos esse levantamento já. Mas principalmente asfaltar ruas que não têm. A nossa cidade vai se tornar um grande canteiro de obras a partir do ano que vem, com toda certeza. Tá aí a fala do secretário municipal de Obras Públicas, Osés Rebelo. Osés, obrigado pela presença. Deixa o teu recado aí, tiver mais alguma coisa para mencionar. E, claro, pedir sempre a colaboração e a compreensão da população, da comunidade, porque onde tem obras, acaba causando um certo transtorno naquela região, né, Osés? Então, pedir sempre a compreensão e a colaboração da população. Exemplo, a professor Cleto, que a Obras e também a Suntran tem pedido para que motoristas que moram ou trabalham ali na região acabem não estacionando para não comprometer os trabalhos, né, secretário? Sim, com certeza. A intenção sempre do nosso prefeito é transformar a nossa cidade, né? O prefeito Adriano tem uma visão de longo prazo com a nossa cidade de transformação. Isso nós já estamos fazendo, né? Pavimentamos bastante ruas aqui da cidade e esse processo vai continuar. Claro que quando se faz uma obra que impacta bastante toda a vizinhança, causa um certo transtorno, né? Mas não tem como a gente mudar a realidade da nossa cidade sem intervenções de porte. E isso que nós estamos buscando fazer. Então nós pedimos a paciência, infelizmente é preciso fazer isso. Aquela via, no caso específico da professora Cleto, estava bastante prejudicada, né? E a intenção do prefeito é melhorar a nossa cidade. E isso nós estamos fazendo. Então eu agradeço bastante a oportunidade de informar a nossa população, porque isso é extremamente importante e a Litoral Sul tem nos dado esse espaço aqui para transmitir essas informações muito importantes para a nossa população. Aí, obrigado, secretário Osés Rebelo, secretário municipal de Obras Públicas, falando aí dos feitos da gestão Adriano Ramos por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que tem trabalhado, eu sou testemunha, desde o primeiro momento da gestão, trabalhado muito, viu? Parabéns, secretário Osés, e também a toda a equipe lá da Obras Públicas, pessoal que trabalha incansavelmente. Quer mandar um abraço para fechar para a equipe lá, Osés? Com toda certeza. Eu fui muito feliz na escolha do nosso pessoal lá. Nós temos o engenheiro Bruno, engenheiro Hendrick, Vitor, Emily, Murilo, Giovanni. Tem toda uma equipe que eu não posso lembrar de todos, né? Porque é uma grande quantidade de profissionais extremamente dedicados. Nós estamos ficando até de noite lá na professor Cleto para que a obra seja concluída conforme o nosso prefeito pediu. Então eu não posso dizer aqui que a secretaria está andando sozinha, obviamente que não. Tem um corpo técnico, né? O pessoal que opera os equipamentos, o motorista de caminhão, né? O Noé, o Edmilton, que está afastado por uma cirurgia. Então é uma quantidade de funcionários e servidores ali que fazem toda o que a secretaria está apresentando hoje, né? Parabéns a toda a equipe lá da Secretaria Municipal de Obras. Continue trabalhando por nossa Paranaguá cada vez melhor e mais desenvolvida.